O próximo tema é Agenda 2030 e a sustentabilidade ambiental no setor elétrico. Quero que vocês recebam a moderadora, com muitos aplausos, com vocês, Marisa Barros, subsecretária de Energia e Mineração na Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Governo do Estado de São Paulo. Uma salva de palmas para ela! Seja muito bem-vinda, Marisa. Convido também Lara Marques, analista comercial e marketing da Vertical de Energia da Clima Tempo. Bem-vinda, Lara. Convido também Cicely Martins, executiva CEMIG Agro. Seja muito bem-vinda. Roberta Nanini Rolim, diretora regulatória CEMIG. Olha só esse time. Maria Helena Guarese, secretária executiva do Ministério das Mulheres. Seja muito bem-vinda também, Maria Helena. E para fechar esse time, eu quero convidar Renata Valadão Velasco, especialista em sustentabilidade do ONS. Uma salva de palmas também para Renata. Sejam todas muito bem-vindas, meninas. É com vocês. Então, pessoal, uma alegria imensa estar aqui, por vários motivos. Porque para mim é uma alegria ser servidora pública e estar aqui com vocês, compartilhando aqui esse painel. É uma alegria imensa porque eu sou uma mulher dentro de um setor majoritariamente ocupado por homens nos cargos de liderança, né? E todas vocês sabem disso. A gente vem com números avançando e mudando essa realidade, mas ainda tem muito para a gente fazer. E desde que eu estou com uma equipe aqui de mulheres super competentes para debater um tema tão importante e tão atual que é a Agenda 2030 e a sustentabilidade ambiental no setor elétrico. E eu vou deixar muito à vontade para cada uma, se quiser fazer alguma parte da sua trajetória aqui antes de fazer sua fala. E o que a gente vai trazer aqui para vocês, eu queria dizer que está dentro de um contexto que todos nós vivenciamos nos últimos dias e que, infelizmente, é uma realidade de eventos climáticos cada vez mais extremos e mais frequentes. Então, temos o próprio estado de São Paulo, que em novembro passou por um problema que afetou a distribuição da energia elétrica. Temos o estado do Rio Grande do Sul também. E são tantos outros exemplos aqui que eu podia trazer, mas esses dois são bem emblemáticos. Então, dentro desse contexto, eu queria passar, então, para que cada uma que estivesse aqui presente falasse e trouxesse um pouco dentro da Agenda 2030 aqui, que é o nosso tema. Primeiramente, Lara, por favor, queria passar a palavra. É um prazer enorme estar aqui contigo e a fala é sua. Eu queria agradecer também a oportunidade de estar aqui. O pessoal pela manhã falou bastante de equidade de gênero, principalmente, de trazer mulheres para dentro do mercado, mas principalmente a questão de capacitação e de plano de carreira para essas mulheres é muito importante, e acho que um dos grandes motivos aí também de eu ser tão fã desse evento é justamente pela oportunidade de networking e de crescimento. Não sei se vocês sabem, mas hoje no setor de energia 6% dos cargos de diretoria são ocupados por mulheres, então ainda tem bastante para evoluir. Então, é natural, entre aspas, tá, que tenham muitos homens nos painéis, porque eles acabam enviando o pessoal da diretoria. E se só tem homem na diretoria, eles acabam indicando homens. Então, esse movimento que está sendo realizado nesses últimos anos, ele é muito importante justamente por isso, para dar voz para essas mulheres e, principalmente, fazer uma rede de network.
fazer uma rede de networking e realmente conseguir evoluir aí dentro das empresas. Bom, eu tô aqui com a minha camiseta da Climatempo. Então, quando a gente fala de Agenda 2030, eu quero dar alguns passos para trás e falar um pouco da problemática que é a questão das mudanças climáticas, o aumento na ocorrência e na intensidade de eventos extremos. A gente tem aí o Acordo de Paris, que prevê aí que a gente não atinja 1,5 graus, né, elevação aí de 1,5 graus na média da Terra, e infelizmente até ano passado a gente tinha aí 1,48 graus já acima, e agora em 2024 a gente de fato excedeu esse valor, então a gente está começando a atingir pontos onde a gente não vai ter formas de recuperar o que está sendo impactado, que é o que, se eu não me engano, a Tânia, da Microsoft, ela comentou dos tipping points, né, que é onde a gente não tem um ponto de retorno. A gente, de fato, vai mudar completamente alguns cenários. Então, acho que isso é muito importante ter consciência disso, porque é isso que movimenta as empresas a ter uma estratégia de redução de emissão, e aí a gente fala muito dos departamentos de sustentabilidade, e ter um plano de mitigação, de adaptação, e a gente também fala com a ponta, que é o pessoal que já está sendo impactado por todas essas mudanças climáticas, que é o que você citou principalmente. Rio Grande do Sul, como que isso impactou? Teve subestação que ficou alagada por dias, o pessoal ficou sem acesso à energia. Agora, recentemente, gente, esse fim de semana, vocês devem ter visto o tanto de ocorrência de queimadas, e isso causa problemas na rede. Às vezes dá algum mini curto, né, na transmissão, na distribuição. Geração solar, por exemplo, aumenta bastante a taxa de sujidade. Então, tudo isso são impactos das mudanças climáticas. Então, a gente precisa ter uma estratégia, e aí entra a Agenda 2030, tanto de mitigação, adaptação e principalmente de ações aí de redução. Passo a palavra agora para você, senão me empolgo aqui. Porque hoje o ONS faz 26 anos, eu estou há mais de 25 anos no ONS, e atualmente eu atuo na gerência de transformação estratégica do operador. Há 3 meses eu coordeno a agenda ASG do ONS, que é um programa que a gente tem desde 2022, que é o programa ASG+. E eu queria trazer só uma reflexão rápida aqui antes da gente entrar no tema, né? A gente tem um tema da sustentabilidade ambiental no setor elétrico. Falar um pouco dessa agenda, essa agenda que surgiu lá em 2015, tão importante, que a gente tem esses 17 objetivos, né, de desenvolvimento sustentáveis para a gente alcançar. E o Brasil, lá em 2015, a gente já tinha uma matriz elétrica em torno de 75% dela renovável, então a gente já tinha as nossas fontes de energia hidráulica, elétrica, solar, eólica, elas já representavam 75% da nossa matriz e hoje a gente está em torno de 89%. E mesmo com esse grande potencial, né, se a gente olha o último relatório de desenvolvimento sustentável, o Brasil está atrás de alguns países como o Uruguai, como Colômbia, no todo, olhando o todo, né, do atingimento desses objetivos, porque a gente avançou principalmente nesses objetivos que são relacionados a questões climáticas, à transição energética, e a gente sabe que como país nós temos questões prementes, questões super importantes que não podem deixar de ser vistas. A gente viu aqui agora 2 palestras incríveis da Zilda e da Val que trouxeram bem isso, né, que é importante a gente ter uma visão ampla do problema, né? A gente está falando das questões climáticas, mas a gente tem uma visão ampla. Hoje no G20 já trata-se de transições energéticas, porque olhando a especificidade de cada país. Então, assim, a gente já sabe hoje que essa preocupação com as mudanças climáticas tem um impacto econômico, já é necessário ter um olhar econômico. A gente viu o que aconteceu agora no Rio Grande do Sul, os impactos ambientais, os impactos econômicos, que são muito fortes, e a gente sabe que hoje já tem certeza disso. É o poder público, é o setor. Toda a sociedade faz parte desse problema e também faz parte da solução. Falando agora um pouco como o ONS, né? O ONS, qual é o papel do ONS nisso, nesse cumprimento dessa agenda, nesses objetivos? O ONS é uma organização sem fins lucrativos, que não possui nenhum ativo, né? A gente não tem nenhum ativo de geração, transmissão, distribuição de energia, e nós somos responsáveis por operar e coordenar e operar o sistema elétrico nacional.
Então, a gente teve um caminho, né? Eu falei um pouco que a gente tem a estratégia, a ESG+, mas a gente teve um caminho de entender o papel do operador nisso, o papel de uma empresa sem fins lucrativos, sem nenhum ativo, que tem esse relacionamento muito grande no setor. Então, qual é o nosso papel? A gente elencou assim em 3 principais aspectos. O primeiro é se adaptando. O ONS, ele nunca será óbice, ele vai se adaptar para operar esse sistema cada vez mais diverso, cada vez mais com fontes intermitentes, com uma diversidade imensa de informações. Então, o ONS jamais será óbice, ele estará pronto para se adaptar e observar o que está acontecendo e mexer e organizar suas metodologias, seus processos, para estar sempre pronto para operar o sistema, independente de qual tipo de fonte será usada. Em segundo, a gente fala do apoio, apoiar as iniciativas que existem no setor. O ONS é uma empresa que se relaciona com todas as instituições do setor elétrico. Nós temos 550 empresas associadas ao ONS e também nos relacionamos com todos os agentes do setor, inclusive os que não são associados, quase que diariamente, muitas vezes. E, além disso, a gente tem muitos dados. O ONS troca dados. Diariamente, nós somos um hub de informações e temos também uma capilaridade muito grande no setor. Então, a gente entende que a gente tem um papel importante apoiando o setor nesse sentido, trazendo estudos, trazendo informações e também organizando e chamando o setor para conversar sobre o tema. A gente também tem no uso múltiplo das águas, o terceiro ponto que a gente colocou em nossa estratégia é o uso múltiplo das águas. A gente sabe, né, nos planos de hidrologia, na legislação, já traz a importância do setor elétrico para o uso múltiplo da água. Então, a gente sabe que o ONS tem um papel importante, o ONS sabe que o uso múltiplo que a água não é só para geração de energia e atua para que a gente tenha esse uso sempre otimizado, entendendo todas as necessidades. Assim, finalizando assim, essa primeira fala, trazer que o ONS é uma empresa que a gente atua com neutralidade tecnológica, acho que isso é importante sempre ser dito sobre o operador, que tem um papel de operar o sistema sem olhar, sem paixões, a gente chama muito isso no ONS, sem paixões, sem predileção por nenhum tipo de fonte, garantindo a nossa missão, que é entregar energia para o país, considerando a qualidade e também o equilíbrio entre o custo e a segurança. Então, assim, é importante entender que o ONS ele tem esse papel e enxergou isso e vem desenvolvendo. A gente tem uma instituição que ela olha ali para a sociedade, né, sem uma escolha de tecnologia. E isso está muito bem representado no que recentemente já foi anunciado pelo próprio Operador Nacional de Sistema de fazer o uso das termoelétricas. E ela faz porque acordou com vontade de fazer? Não. É porque tem todo um racional, tem toda uma metodologia. E isso também chega cada vez mais o próprio setor a encontrar soluções que dê cada vez mais segurança para as energias, tanto solar quanto eólica, para elas poderem operar nesses períodos em que a hidrelétrica não é capaz de atender integralmente toda a demanda. Então, acho que são pontos importantes aqui que foram trazidos por ela. E agora eu queria passar a palavra para nossa... mais uma querida. Será que eu vou acertar o nome, gente? Meu? Eu acho que é Cicélia. Cicélia. Acertou. Cicélia. Gente, eu fiquei treinando de acertar o nome da Cicélia. Cicélia, por favor, poderia compartilhar conosco o que a CEMIG tem feito nesse contexto da transição energética? Meu nome é Cicélia, tenho 25 anos quase de experiência no setor elétrico, sempre atuando na distribuição. E eu queria, antes de começar falando um pouquinho da parte técnica, fazer uma confissão para vocês, que eu estou muito nervosa. E aí eu queria comentar com vocês por quê. Porque eu estou muito acostumada, já participei de alguns eventos já, mas são eventos predominantemente masculinos e falar para um público feminino é a minha primeira vez. Então, assim, eu estou realmente honrada e lisonjeada por estar nesse painel junto com mulheres tão sensacionais. E eu queria comentar também que essa percepção, esse nervosismo meu é muito por conta de, nesses 25 anos de carreira, muitas vezes nós como mulheres não temos uma postura de nos apoiar. Nós temos uma postura de se julgar.
sabe, de apontar o dedo para outra, sabe, ainda que a gente lute pela diversidade. Então, o que eu queria propor para vocês é que esse espírito de compartilhamento, esse espírito de todo mundo estar junto no crescimento, ele permaneça para além dos momentos desse congresso, desse seminário, porque com certeza, gente, junta nós somos muito mais fortes e temos capacidade de ir muito mais longe. Esse clube do Bolinha, teoricamente falando, né, ele existe entre os homens, só que ele não é comum entre nós mulheres. Então, a minha proposta, falando para vocês aqui, é que a gente leve também essa confraria, foi o nome que eu conversei hoje com a Flávia, da revista Setor Elétrico, para além dos muros, e que a gente se veja como parceira, a gente se veja como, vamos lá, vamos crescer junto. Eu acho que esse evento, com esse tipo de público e com essa oportunidade de falar, muda muito a nossa percepção, e que as próximas gerações não entendam nem o que eu estou falando, porque eu sei que algumas de vocês que são mais novinhas, mas de que ela está falando? Entendeu? E eu espero que isso seja cada vez mais comum. Obrigada. Bom, falando um pouquinho, eu queria pedir para poder colocar um slide. Eu tenho um slide que sintetiza muito do que eu queria falar no que tange a distribuição. Deixa eu ver se eles conseguem colocar aqui. É uma imagem, tá? E é uma imagem que fala da questão do equilíbrio. Tá? Por que eu estou falando mais técnico? Como assim você está falando de equilíbrio? Gente, nós estamos num momento onde a gente tem vários interesses de jogo, vários. O setor elétrico, ele é inerentemente composto de vários stakeholders, e todas nós conhecemos bem todos os interesses que fazem parte do jogo, mas nós precisamos buscar equilíbrio. Por que isso, gente? Porque sem um sistema elétrico de potência forte, não adianta nada a gente ter um número grande de fontes renováveis, não adianta nada a gente ter um número grande de fontes não renováveis, porque, de fato, a gente não consegue levar isso até o nosso consumidor final. Então, um sistema elétrico de potência, seja ele geração, transmissão e distribuição, é uma coisa extremamente importante para que a transição energética verdadeiramente se manifeste. Porque se a gente tem um sistema, acabou de ver a palestra falando do Amazonas, a falta que como é um estado sem energia, o tanto que isso faz falta. E isso começa na geração, passa pela transmissão e chega até a distribuição. Então, o que eu queria destacar é a necessidade desse equilíbrio técnico, a gente entender as questões técnicas que a gente tem que sanar para poder levar energia para todo mundo, e também esse interesse, esse equilíbrio de interesses, de forma que a gente trabalhe em prol da sociedade, para maximizar o benefício para a sociedade. Então, o que o equilíbrio pode trazer para a gente, de interessante? Ele maximiza os benefícios que a geração, seja ela de qual fonte for, proporciona. Ela disponibiliza uma capacidade de transmissão e de distribuição de energia adequada à necessidade dos nossos clientes. Ela propicia a qualidade do fornecimento e a resiliência dos sistemas, ainda mais num cenário onde que a gente tem aí os eventos climáticos cada vez mais severos. A gente precisa de ter eficiência. A gente precisa de consumir o mínimo necessário para poder a gente não ter que produzir ainda mais. E, finalmente, nós precisamos de um custo justo. Então, custo, gente, é uma palavra realmente muito importante da gente levar em conta e da gente considerar na expansão do sistema e no uso das energias. E como que a gente vai conseguir fazer isso? Como que a gente vai conseguir alcançar esse equilíbrio? A gente vai conseguir alcançar isso através de comunicação, de foco em solução, de estar aberto a ouvir outros pontos de vista e aprofundamento técnico. Então, o que eu queria propor, além da minha proposta inicial da gente sair daqui junta, é a gente propagar pelo setor elétrico essa capacidade de ouvir as ponderações de todas as partes, de forma que, com isso, a gente consiga encontrar as melhores soluções que atendam e acomodem todas as demandas. É essa a minha proposta e esse é meu desafio, porque não é fácil. Muitas vezes os interesses, inclusive os recados técnicos são opostos, mas ainda assim a gente tem que manter a nossa capacidade, e essa capacidade é muito feminina, né, de não impor e de buscar a conciliação dos interesses relacionados. É isso que eu tinha para falar para vocês nesse momento. Muito obrigada.
Obrigada, Cicélia. A gente vai aproveitar aqui que a gente tem uma dobradinha da CEMIG no painel. Também fico muito feliz por isso, porque só contribui aqui com o nosso debate. E eu vou passar, então, a palavra agora para a Roberta, que vai fazer um link aí com o que a Cicélia já falou aqui para a gente. Em nome da doutora Virgínia, eu cumprimento todas e todos aqui. Eu, diferente de muitas de vocês, não sou engenheira de formação, sou advogada. E vou dizer para vocês que eu entrei no setor elétrico por acaso, há quase 20 anos atrás. Eu trabalhava numa prefeitura, tenho acabado de me formar como advogada, e a minha ideia era trabalhar com direito administrativo, público, que era uma coisa que eu gostava muito, uma dinâmica que eu gostava muito. E aí, um belo dia, um amigo de uma cidade vizinha me liga e fala assim, olha, tem uma empresa aqui que atende a minha cidade, que vai abrir, que privatizou recentemente, vai abrir umas vagas, você não quer participar? Eu falei, imagina, o que eu vou fazer no setor elétrico? Eu quero ser advogada. Na verdade, eu queria ser delegada. E eu entrei na prefeitura, mas o sonho era ser delegada. E aí, eu peguei e falei, não, mas ele insistiu tanto, era uma pessoa muito querida, eu fui lá, levei meu currículo, fiz minha entrevista e saí de lá assim, tomara que me chamem para entrar nessa empresa. E de lá, então, eu estou há 20 anos no setor elétrico e só estou falando isso porque muitas vezes a gente muda o foco e mudar o foco não é ruim. Às vezes dá uma certa incerteza, mas enfim, vamos aqui, estou na CEMIG. Minha vida sempre foi pautada na área de relacionamento com clientes e há um ano eu estou na área como diretora de regulação. E eu vou falar aqui da CEMIG e vou trazer os exemplos pegando a última frase que a Val usou. O tempo é agora, o futuro é agora. Eu sempre comento nas minhas falas que quando eu era criança eu via muito que eu vivia num país do futuro. Quando eu fiz 20 anos, eu estava no país do futuro. Quando eu fiz 30, quando eu fiz 40, quando eu fiz 50. E aí, agora, eu falei, cara, não tem mais tempo, não, isso não é do futuro, tem que ser do agora. Ou eu estou numa empresa que agora faz, não é, Val? Que agora realiza, ou então não tem mais tempo. Então, o que eu vou trazer para vocês é uma visão da fala da Val, da última frase da Val ter usado, que o futuro é agora, e com o equilíbrio que a Cicélia falou, e na minha fala, com certeza, estarão contidas várias palavras, frases e pensamentos das mulheres que passaram aqui anteriormente e as que estão aqui comigo no painel. Porque nós já estamos muito sintonizadas com esse tema. E mulheres que estão aqui no setor elétrico, nós estamos muito querendo fazer a coisa acontecer e a coisa está acontecendo. Então, rapidamente, se puder colocar, eu tenho 2 slides, mas eu vou falar e eles vão ficar aqui só para vocês verem os números mais ou menos. Então, a CEMIG é uma empresa de energia de Minas Gerais, nós estamos nos 853 municípios, nós estamos em 774 municípios, temos um estado grande, um estado que representa o Brasil completamente, norte, o sul, muito parecido, é um retrato do Brasil, sabe, Val? Nós temos Jequitinhonha, nós temos muitas dificuldades como nós temos no norte do país. Tal. Mas o que eu quero trazer para vocês é que dá para fazer. Né? A CEMIG ela tem um compromisso de ser net zero até 2040, mas nós já queremos chegar em 2030 com 70%. Ou seja, nós estamos assim trabalhando, conseguem colocar... É o mesmo arquivo. É o mesmo arquivo da Cicélia, a continuação, é só para ilustrar, mas é importante olhar números. Independente que eu sempre acho que seja grande, seja pequeno, quando você tem vontade de fazer, você faz. E nós estamos no momento, lá na CEMIG, onde nós estamos com muitos programas voltados à Agenda de 2030. E por que eu vou dizer isso para vocês? É porque quando nós falamos de transição energética, nós temos que falar de rede. Nós temos que ter rede para ter transição energética. E aí nós precisamos de investimento, né? Então, nós estamos com um plano de 50 bilhões de investimentos. Começamos em 2019. 1/3 deles já foi concluído agora em 2023. Temos mais 33 bilhões. E o que nós estamos fazendo, né? Pode ser aí mesmo.
Então, aqui nós estamos falando dos recursos energéticos cada vez mais distribuídos, o nosso plano de investimento ambicioso, né? E a descarbonização, aqui embaixo, 70% de emissões totais, que eu estou comentando, mas precisa se investir, e precisa ter um planejamento estratégico, e precisa ter pessoas, e precisamos ter compromisso. Pode passar o segundo slide, por favor? E aqui nós vamos mostrar para vocês como dá para fazer e quais os programas, né? Então, cada área traz as suas necessidades e depois nós olhamos com um olhar com foco no cliente. Tudo hoje que nós fazemos, seja na área de regulação jurídica, distribuição, comercialização, a primeira pergunta que nós fazemos é assim: como que eu vou impactar na vida do cliente? Como que vai ser esse impacto, né? E aí, esse planejamento estratégico, esse último que saiu, traz esses programas e todos eles estão acontecendo. Não é nada para o futuro. A ideia, às vezes a gente vai discutir orçamento, né? Alguém levanta lá e fala assim, se tiver alguém do financeiro aí, não fique incomodado, mas normalmente o financeiro fala, não dá para cortar e deixar para o ano que vem, né? Ele fala, não dá para cortar e deixar para o ano que vem. Então, todos esses programas estão acontecendo. E depois, rapidamente, se vocês quiserem fotografar, vocês vão ver que todos esses programas têm no final o cliente, tem no final a Agenda 2030, né? Nós estamos construindo subestações para termos uma rede robusta. Ela vem ao encontro também dos eventos severos que nós estamos passando. Nós temos o Minas Trifásico, que nós estamos levando mais energia, mais flexibilidade e a confiabilidade da rede, porque nós temos muito monofásico ainda no estado. CEMIG Agro. E aqui é um ponto de atenção. CEMIG Agro é uma gerência que ela foi aprovada em diretoria recentemente, né, doutora Virgínia? E a Cicely foi escolhida e é a nossa gerente executiva do CEMIG Agro. No momento em que o nome da Cicely começou a ser discutido, quando se fala em agro, é natural, se pensa num homem. E aí eu quero trazer para vocês também. Aí houve uma conversa assim, mas quem será o gerente? Aí tem pessoa falando, quem será a gerente, né? Porque Minas Gerais, como o estado de São Paulo e outros estados também, tem um agronegócio muito forte, né? Então a Cicely está nessa missão aí do CEMIG Agro, que é para trabalhar realmente essa questão do desenvolvimento do estado, gerando emprego e trazendo também esse olhar feminino, né? Nesse negócio aí que até então está muito masculino, né? A energia legal também, que nós fazemos, que é... Aí também a Val deve conhecer bastante a questão das regularizações, né? Que a gente tenta levar a dignidade, né? Para que as pessoas possam ter a sua energia de forma legal, que elas possam ter seus documentos para comprovar uma matrícula de um filho na escola. Então, isso está acontecendo. O Minas LED também é um compromisso nosso com os municípios, de melhorar a qualidade da energia, trocando as lâmpadas de sódio, mercúrio por LED. Isso traz segurança, traz bem-estar, deixa a cidade mais bonita. E o agrovoltaico também, que eu não sei se foi a Zilda que mostrou, acho que foi uma planta de solar. E o agrovoltaico, as plantações, né, a implantação de plantas cultivo que sobrevivem embaixo das placas solares. Né, nós estamos lá com o PID, junto com a EPAMIG, é muito interessante, se vocês tiverem curiosidade, entre no site e vejam, porque é trazer desenvolvimento, é deixar o homem do campo no campo, né, porque as plantas... as placas, quando você olha, né, grandes fazendas com as placas, dá uma certa tristeza, fala assim, puxa vida, cadê o homem do campo, né? Nós estamos usando toda a terra está sendo usada, mas aí o agrovoltaico tá. Então, aqui são os exemplos do que está acontecendo, que dá para acontecer e que caminha para 2030, para a agenda de 2030. A questão da sustentabilidade, a questão de você ter uma rede robusta, você estar atento ao cliente, você estar atento a uma rede segura e resiliente, né? Nós, mulheres,
não só do Brasil, como das 20 maiores potências econômicas do mundo, as mulheres são as mais atingidas na pobreza energética. E também estamos na pobreza energética porque tem uma questão que tanto o Ministério das Mulheres como o G20 está debatendo hoje, que é a questão do cuidado. Se a gente não olhar para o nosso trabalho do cuidado, onde as mulheres são hoje praticamente... Não existe uma mulher que não esteja dedicada mais do que qualquer homem da família para a questão do cuidado. E trabalhar com a questão do cuidado de filhos, de pais, da casa, de tudo, mesmo que a gente só organize mentalmente isso, ela exige muito trabalho. E tem uma questão que está colocada no G20 hoje, que é a pobreza de tempo. Muitas mulheres hoje, para ir buscar... lenha, por exemplo, ou gás, elas gastam horas para fazer isso. Para cozinhar num fogão a lenha é muito mais tempo do que num fogão a gás ou num fogão elétrico. Isso tira tempo de nós mulheres, né? E aí eu tenho certeza que dentro desse salão não tem uma mulher que não tenha gasto mais tempo do que qualquer homem da sua família pensando, organizando na questão do cuidado. Então nós temos que olhar para isso. Mas também eu sei que e o mundo sabe que nós temos a solução, porque a gente pensa de forma diversa, de forma diferente, de forma criativa. Então, ter as mulheres na transição energética, nos espaços de decisão, é fundamental. Se isso não acontecer, nós não vamos ter um mundo sustentável. É isso que nós estamos dizendo no Ministério das Mulheres e é isso que nós estamos dizendo no G20 para as 20 maiores economias do mundo. Ou o planeta coloca as mulheres nos espaços de decisão, de decidir sobre a transição energética, de decidir sobre a economia, ou esse mundo não será sustentável. Qualquer solução que não tenha diversidade criativa, que saia desse processo onde só os homens pensam, e também muitas vezes só um tipo de homens, que normalmente são homens brancos e já cheios de dinheiro. Então a gente tem que pensar o seguinte: como é que nós vamos estar nesse processo? E aí o Ministério das Mulheres está fazendo várias ações, não vai dar tempo de contar todas aqui, de falar sobre elas, mas a gente está empenhando todos os esforços para que a gente consiga ampliar. E nós não queremos 20%, 30%, 40% nesses espaços, nós queremos 50%. A Agenda de Sustentabilidade 2030 diz 50%. E a gente quer 50%, ou esse mundo não será sustentável. Então, daí tem muita gente... Nós temos conhecimento... Olha, vocês escutaram aqui? Desculpe, não estive no período da manhã, Marisa, mas eu estive agora no período da tarde, eu vi a Val, eu vi a Zilda, eu vi todas as que me antecederam aqui. Dizer que essas mulheres não têm conhecimento é, no mínimo, irracional. Nós temos conhecimento, nós sabemos o que nós queremos, e tem mais uma coisa: se a gente não sabe, nós temos uma coisa que é muito importante: a gente aprende rápido demais. É só dar uma chance que a gente aprende e a gente está lá, entendeu? Então, eu quero... Se eu pudesse já de cara, antes de terminar minha fala, dizer uma coisa para nós, não se escondam atrás, que a gente não precise se esconder atrás do poder que a gente tem, do conhecimento que a gente tem, da criatividade que a gente tem e da capacidade inventiva, criativa e de aprender que a gente tem. Então, eu acho fundamental estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Vamos continuar debatendo, que se me deixar, eu fico aqui 1 hora falando, Ju. A mensagem que eu quero passar, quando a gente fala de mudanças climáticas, né, e acaba incentivando a questão de Agenda 2030, quando fala de impacto, eu não sei vocês, mas geralmente o pessoal pensa, sei lá, que acho que a Terra vai explodir, sabe? E não é necessariamente isso. Quando a gente fala de mudanças climáticas e impacto, a gente está falando de maior ocorrência desses eventos extremos e, consequentemente, um grande problema que pode ser uma tendência para o futuro é a gente ter que lidar, por exemplo, com refugiados climáticos. Então, assim, todo esse aspecto social, além do setor de energia, tem um peso muito grande. Então, esse é um pouquinho do senso que eu queria trazer para vocês, que não é, a gente não está falando, tipo, explosão da Terra. Não, a gente está falando de pessoas em situação aí de emergência, por exemplo, e para o setor de energia. Os investimentos do setor de energia, eles são aí na casa de 30, 35 anos. Será que o que eu estou considerando como minha média histórica, por exemplo, ela de fato vai ser representativa para esse meu investimento? E aí a gente entra em um outro termo, que é
é risco, né? Gestão de risco. E aí até uma provocação aí, tem 3 grandes pilares aí, olhando do ponto de vista clima-tempo, quando a gente fala de se adaptar, né, de criar uma agenda aí, a gente tem o dentro de casa, que é fazer a nossa compensação de carbono, reduzir a nossa emissão, então estar alinhado com tudo isso. Segundo, como grande plataforma aí de comunicação e principalmente de base de conhecimento meteorológica, a gente conseguir transmitir isso para o mercado, auxiliar o mercado, seja com os nossos relatórios de caracterização climática, seja com os nossos relatórios de gestão de risco e demais soluções, mas a gente também precisa aí do engajamento, principalmente do aspecto regulatório, legislativo. Então, semana passada foi assinado o pacto, né, vou até dar uma coladinha aqui, ó, de transformação ecológica. Isso é um grande marco, mas a gente ainda está engatinhando, tem o plano clima, né, pelo MMA e MME. Isso é um ponto que a gente precisa evoluir bastante e também trazer isso para dentro das empresas. O setor de energia é muito bem posicionado, né? Tem uma agenda muito bem desenhada e bem engajado, mas isso tem que estar em toda a cadeia, né? Dentro da indústria, dentro do agro, por aí vai, para a gente de fato ter um impacto. Não adianta a gente, como empresa única, reduzir as suas emissões, sendo que os coleguinhas não estão reduzindo. A gente precisa estar em conjunto. Então, não é uma concorrência entre empresas. Na verdade, a gente tem que trabalhar junto pelo bem comum. Se uma não faz, você vai ser impactado igual. E aí você vai ter, por exemplo, não atingimento da sua certificação na geração de eólica, por exemplo, mais eventos extremos e desligamentos na transmissão, na distribuição, e aí efeito dominó, né? Enfim, pessoal, queria agradecer vocês. Minha palavra final é uma proposta, como eu comentei, de parceria, da gente estar junto, olhando essas novas exigências que são essenciais para a nossa sobrevivência como ser humano, né? Então, a gente está junto olhar focado em solução, em buscar formas inovadoras da gente transformar esse momento que a gente vem vivendo e materializar todos os objetivos que a gente tem de sustentabilidade, que 2030 já está logo ali, né? Então, eu tenho certeza que se a gente atuar junto, se a gente se complementar e se a gente estabelecer parcerias com foco em solução e com foco no benefício de toda a sociedade, a gente vai ir muito mais longe, muito mais rápido e de uma maneira muito melhor. Então, essa é a mensagem final que eu gostaria de deixar para vocês, esse convite à parceria, esse convite ao trabalho conjunto, esse convite à complementariedade. Tal como as fontes se complementariam, a gente também precisa se complementar para poder buscar novas soluções, para buscar novas formas de fazer e para ter, então, um cenário onde que a transição energética seja o hoje e não o amanhã. Tá? É isso, gente. Obrigada. Esse convite foi muito importante para mim, pessoalmente. Eu gostei muito de conhecer essas mulheres. Na reunião que a gente teve na sexta-feira, eu já falei, já valeu a pena. Seja lá como for, já valeu a pena. Foi muito legal participar. E como operador, eu queria reforçar esse ponto, que a gente tem um olhar para frente. O ONS sempre foi muito visto que ele só opera o sistema, ele é muito regulado, e hoje a gente entende o nosso papel, a gente tem um olhar para frente e está sempre, como eu falei, a gente vai sempre se adaptar, a gente vai apoiar. Eu ia falar algumas coisas que a gente faz, a gente calcula o fator de emissão, tá? O fator de emissão que o MCTI publica, que é usado para inventários. A gente também calcula o fator de emissão de MDL. A gente tem KPIs, já que a gente está em construção de calcular a emissão do setor, iniciando pela geração e nos próximos anos a gente ampliar para outros segmentos. A sustentabilidade já está na nossa estratégia, isso foi um marco muito importante. A gente tem um objetivo estratégico que é operar de forma sustentável, e a gente tem metas de PPR que impactam na remuneração dos empregados, porque
A gente sabe que a estratégia ela só funciona quando ela sai do papel e a gente já tem metas que envolvem toda a casa. Então, a área de sustentabilidade hoje já trabalha em conjunto com as áreas de engenharia, com as áreas, com a área de RH. A gente tem vários projetos com RH. A gente tem metas de PPR também focada em diversidade, equidade e inclusão. Então, a gente está com esse olhar e é muito importante que a gente, eu acho que todas as minhas colegas aqui falaram, a gente atue em conjunto, que juntas, né, realmente nós somos mais fortes. Bom, eu nesse 1 minuto que a Marisa nos deu, obrigada, Marisa, eu quero fazer uns convites para vocês. O primeiro convite hoje foi lançado a Política Nacional de Transição Energética, então eu queria convidar todas que acessassem isso. Pode ser que ainda não esteja no site, mas possivelmente amanhã já estará no site. É bom todo mundo acessar para ter conhecimento. Segunda questão é que nós do Ministério das Mulheres, a gente está fazendo muita parceria, muita articulação, porque a gente sabe também que a questão do crédito, a questão de fomento, a questão de apoio, seja técnico ou não, é uma coisa muito importante. Nós também estamos buscando alternativas para poder, então fiquem sempre atentas, acessem as redes e o site do Ministério das Mulheres. E por fim, eu quero que vocês também acessem o site do G20. Nós fizemos uma interlocução com todos os grupos de trabalho na trilha Sherpa e também nos grupos de engajamento, onde a gente conseguiu incluir na questão econômica em quase todos os grupos a questão de gênero, e queria convidar, nós vamos ter um evento paralelo que a gente ainda está decidindo se vai ser aberto ou não, com a trilha de finanças, que é onde está o dinheiro. Então, para nós mulheres é muito importante estar também nesses espaços, poder ter conhecimento e poder acessar e também decidir sobre eles. Então, foi meio difícil, mas a gente conseguiu um evento paralelo. E, por fim, no dia 2, 3 e 4 de outubro, nós teremos o evento de transição energética lá em Foz do Iguaçu. E nós vamos fazer um evento especial da questão Mulheres e Energias Renováveis, onde a Lúcia será uma das nossas convidadas para falar lá também. É um evento bastante importante, eu queria que vocês acessassem, vai ser aberto ao público, tanto presencial como online. Então é bem importante que vocês se conectem também com essas energias, com essas questões que estão acontecendo, porque eu sei que se vocês vieram aqui e estão aqui, eu achei isso maravilhoso, que vocês estão investindo tempo em conhecimento nesses espaços de rede, nesses espaços de conhecimento, então sempre invistam isso. E parabéns ao evento, obrigada, e a gente está à disposição também no Ministério das Mulheres para à vontade, vocês têm lá canal de acesso e também para convite, se vocês quiserem que a gente disseque um pouco mais dessas nossas informações. No mais, eu só quero agradecer e dizer que esse encontro seja sempre profícuo, não só para o Congresso como um todo, mas para cada uma de vocês que estão aqui. Muito obrigada. Bom, que todas nós já estamos focadas na Agenda 2030, não tenho dúvidas nenhuma. Se estamos aqui, porque estamos focados. Com a palavra aqui da secretária, eu só acrescento essa questão realmente do equilíbrio, né? Temos que chegar lá 50-50. A Cicely falou do equilíbrio, a gente falando desse equilíbrio, colocarmos as nossas vozes. E isso, gente, depende de cada uma de nós também, de voltarmos agora para os nossos locais de trabalho e sermos ouvidas. E quando não estivermos sendo ouvida, pedir para ser. Fiz isso muitas vezes nesses quase 30 e poucos anos aí de carreira e 20 do setor elétrico. Precisamos, é normal. Os homens começam a falar e esquecem que a gente está lá. Então a gente levanta, pede licença e assim vamos. E as oportunidades estão aí. Tantos convites para participarmos, né? E espero também reencontrá-las em muitos outros eventos. Lúcia, mais uma vez, parabéns. Marina, que está ali, obrigada pelo convite. A CEMIG está aqui muito, muito orgulhosa de estar aqui, através da Cicely, da doutora Virgínia, da doutora Fernanda, que esse evento seja próspero cada vez mais, viu, Lúcia? Parabéns por organizar e trazer tantas mulheres talentosas. Todas vocês também que estão aqui. E eu queria pedir uma salva de palmas especial, porque todas nós aqui já fomos
né, saudadas, mas uma salva de palmas especial para a Lúcia, porque não é fácil fazer esse ambiente está aqui hoje, é todo o trabalho dela, de toda a equipe. No nome de quem eu também agradeço, parabenizo pelo esforço, porque não é fácil fazer com que todas nós estejamos aqui com essa infraestrutura. Então, isso tudo aqui é feito por pessoas. Então, por favor, uma salva de palmas para as pessoas. Obrigada, Marisa, por ter aceitado, principalmente por todas vocês estarem aqui. Eu sei que a agenda de nós todas é difícil conciliar, mas eu sei que todas fizeram muitos esforços para conseguir estar aqui hoje. Vieram de vários estados, todo mundo com voo atrasado, mas graças a Deus a gente conseguiu lotar de novo o nosso congresso. E aproveitando, antes de vocês se levantarem, eu queria pedir para o pessoal, encarecidamente, quem estiver aí atrás, vir para frente um pouquinho, porque eu quero fazer uma foto linda com essas mulheres incríveis.